Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Vinícius e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre integral tripla e resolver a nossa questãozinha 19. Então bora lá. Primeiramente, se a gente for pensar em integral tripla, a gente pode fazer um ligamento, né? Da integral simples para a dupla e ao mesmo tempo da dupla para a tripla. De que forma a gente pode fazer essa ligação? Estendendo, né, fazendo uma extensão da integral dupla para a tripla, a gente percebe que ela é o que? Análoga, análogo o quê? A extensão da integral simples para a integral dupla. E de que forma ela é análoga? Através das suas resoluções, né? Ou seja, se a gente pegar essa extensão e fazer um procedimento com ela, a gente percebe que elas têm o que? Processos análogos, ou seja, resoluções análogas. Assim, a gente pode definir a integral tripla como sendo, né, uma região S tridimensional fechada, ou seja, com 3 dimensões, e limitada pelos planos x igual a e x igual a b, pelos cilindros y igual a φ1 de x e φ2 de x, e pelas superfícies z igual a f1 de xy e z igual a f2 de xy, onde essas funções φ1, φ2, f1 e f2, elas são o quê? São suaves. Ou seja, como assim elas são suaves? Elas são o quê? Derivadas, né? Tem derivadas, ou seja, derivadas parciais contínuas. Assim, nós podemos definir ou encontrar o volume de um sólido qualquer através do V, né? O volume, igual ao limite de um delta, né? O módulo de um delta, tendendo a zero, que vai do que? Do somatório que vai de 1 a n, de uma função essa que tem o que? Epsilon i, gama i e mi i, que vai ser igual que a integral, né? As integrais, integral tripla, o que desse espaço S, dessa função dv. Assim, se formos definir, né, a integral desse espaço S de f de x, y, dv, a gente pode definir tendo os intervalos de integração, né? Assim, da primeira integral, que vai de A1 a A2, da segunda integral, que vai de B1 a B2, da terceira integral, que vai de C1 a C2, dessa função x, y, z, dz, dy, dx. Agora, a partir dessa definição, a gente pode resolver a questão 19, que ela fala para a gente achar o volume do sólido no primeiro octante, limitado abaixo pelo plano xy, acima pelo plano z igual a y e lateralmente pelo cilindro y ao quadrado igual a x e pelo plano x igual a 1. Então, para a gente resolver essa questão, não é necessário que a gente faça a sua representação gráfica. Só basta que a gente ache os seus intervalos de integração. Primeiramente, ele nos dá que o x, o quê? O x ele é igual a 1. E ele não dá o outro intervalo de integração. Assim, a gente supõe que seja zero. Então, o x ele vai ficar definido de 0 a 1. Outro intervalo que ele nos dá é o do y, né? Ele nos fala que o y ao quadrado ele é igual a x. E ele também não nos dá outro intervalo de integração. Como o seu intervalo negativo não nos interessa, por causa da sua definição no plano, a gente tem que o seu intervalo de y ele vai de 0 até a raiz quadrada de x. Porque se você passa essa potência que está ao quadrado para o segundo membro, ela vai o quê? Ela vai como raiz, né? E o z ele nos fala também no enunciado que o z ele é igual a y. E ele também não nos dá um outro intervalo. Assim, ele vai de 0 até y. A partir disso, ele também não nos dá uma função, né? Então, fica subentendido que essa função seja 1. Agora, a gente pode calcular, né, essa nossa integral tripla, né? O volume desse sólido. Ele vai o quê? A gente pode pegar tanto de x a z quanto de z a x. Assim, a nossa integral fica o quê? Integral, que vai o quê? Integral de 0 a 1, da integral, que vai de quê? De 0 a raiz de x, da integral, que vai de 0 a y, de quê? De 1 dz dy dx. A partir disso, esse é o nosso volume, né? A partir disso, a gente vai resolver de que forma? Do mais interno para o mais externo, ok? Então, primeiramente, a gente vai resolver o quê? A integral que vai de 0 a y de 1 dz.
Qual a integral da constante, ó? Fica o quê? Fica z, né? Z, que vai de 0 a y. Então, onde tem z, a gente vai substituir por y, ficando o quê? Y menos 0, que vai dar y. Ou seja, esse nosso volume, ele vai de 0 a 1, agora, do intervalo de integração de y, né? De 0 a raiz de x, e o resultado que deu na primeira integral, que é y dy dx. Da mesma forma, a gente procede, como se fosse uma expressão, do mais interno para o mais externo. Agora, a gente resolve o quê? Essa integral mais interna, né? Que vai de 0 a raiz de x de y dy. Assim, a integral de y é y ao quadrado sobre 2, que vai de 0 a raiz de x. Igual, né? Ou seja, onde tem y, a gente vai substituir primeiramente por raiz de x e depois por 0. Ou seja, ficando o quê? A raiz de x ao quadrado sobre 2, menos o que? Onde tem y agora por 0, 0 ao quadrado sobre 2. Esse aqui a gente sabe que já vai para 0, né? Porque 0 ao quadrado é 0 e 0 dividido por qualquer coisa é igual a 0. Assim aqui, ó, onde tem raiz de x ao quadrado, a gente cancela, né? Porque fica raiz de x vezes raiz de x, fica raiz de x ao quadrado, né? Ou seja, ficando x sobre 2, né? Assim, o nosso volume, ele vai ser igual ao quê? Volume igual agora é a integral que vai de 0 a y de o quê? De 0 a y, não, de 0 a 1. Só ajustando aqui, ó. 0 a 1, que vai de quê? De x sobre 2 dx. Ou seja, aqui a gente tem 1/2 que multiplica x. Então, esse 1/2 ele pode ir para fora da integral, que vai de 0 a 1 de x dx. Qual a integral de x? É o quê? X ao quadrado sobre 2 vezes 1/2 que está fora, né? Vezes 1/2 que vai de o quê? De 0 a 1. Assim, o nosso resultado vai ser o quê? Ó? X ao quadrado sobre 4, que vai de 0 a 1. Onde tem x, a gente substitui por 1 e depois por 0. Ficando o quê? 1 ao quadrado sobre 4 menos 0 ao quadrado sobre 4. Esse vai para 0, né? E fica 1 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4 unidade de volume. Assim, esse é o nosso volume do nosso sólido, né? O volume que ele pede na questão. Isso a gente mostrou sem precisar fazer o quê? Representar graficamente. Ok, galera? Então, valeu!